Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Olha, eu tenho certeza, para você que está na igreja, para você que está em casa, Deus tem uma palavra especial. E a gente sabe, a palavra de Deus, quando você ouve, você tem a direção. Tudo que uma pessoa precisa na vida é direção, sim ou não? Quando a gente ouve a palavra, a gente sabe como agir, a gente sabe como proceder. Então, você da igreja, você que está agora na nossa TV nos acompanhando, eu sou o pastor Neilson Barreto, estou aqui diretamente de São Carlos. E daqui de São Carlos, aonde você estiver agora, Deus vai abençoar. Amém, pessoal? Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir lá no Salmo 118. Hoje nós vamos falar sobre o nosso ajudador. Quem é o nosso ajudador, pessoal? É Deus. Então nunca diga, ninguém me ajuda, eu estou só. Nunca mais fale isso. Nós temos um Deus que Ele nos ajuda em todo tempo e em qualquer situação. Então nunca diga isso, eu estou sozinho, ninguém me ajuda. Imagina Deus ouvindo a gente falar isso. Olha o que o Davi fala no Salmo 118. Davi foi um homem vencedor, sim ou não, pessoal? E por que Davi, ele era vencedor em tudo? Pastor, ele era um soldado, ele era um guerreiro. Não. Davi se tornou vitorioso em tudo porque ele contava com a ajuda de Deus. Leia comigo, Salmo 118, versículo 7. Olha o que ele diz, Salmo 118, verso 7. Ele diz assim, o Senhor está comigo, entre aqueles que me... Acabou. Você não está só. Nós temos a melhor ajuda de todos, que é a ajuda de quem? Então, nunca mais, o nosso problema, sabe qual é? Quantas vezes a gente fala assim, ninguém me ajuda, eu ajudei tanta gente, agora ninguém faz nada por mim. Mas a gente não tem que esperar nada pelas pessoas. Nós temos que sempre contar com a ajuda de quem? De Deus, irmão. É Deus que vai te ajudar. Seja qual for a situação, você tem que contar com Deus. Porque, pessoal, é o prazer dele nos ajudar. Se tem uma coisa que Deus tem prazer, é ajudar o homem. Só que hoje você vê, o homem, quando ele tem uma necessidade, já falei isso aqui várias vezes, a pessoa lembra de um parente, lembra do amigo, aí quando ela esquece de todo mundo, eu vou na igreja. Agora eu pergunto, se ela viesse em primeiro lugar buscar a ajuda de Deus, já teria resolvido ou não? E quantas vezes a gente é assim? A gente demora para pedir ajuda a Deus, a gente demora para clamar a Deus, e se a gente fizesse isso rapidamente, muita coisa já teria sido resolvida. Quem concorda? Irmão, Davi tinha homens à sua disposição, Davi tinha soldados, mas ele sempre falou, o Senhor está entre aqueles que me ajudam. É Deus que me ajuda. Você tem que começar a entender isso. O Salmo 121, você conhece, vira um pouquinho aí, 3 páginas. Salmo 121, versículo 1. Olha o que o salmista fala. Vamos lá? Elevo os meus olhos para onde? De onde me virá o quê? Olha para mim. Da onde você está esperando o socorro? Você está olhando para onde? Talvez você está olhando muito para a família, esperando que da sua família alguém venha lhe ajudar. Não. Você não tem que olhar para eles esperando deles ajuda. Talvez você está olhando no trabalho, alguém que você gosta muito, e você está esperando que aquela pessoa faça algo. Não. O meu socorro, o que ele fala agora? Versículo 2. O meu socorro vem que fez o quê? Irmão, a melhor coisa é contar com a ajuda de Deus. Ele fez o céu e a terra. Ou seja, contar com a ajuda de Deus é contar com aquele que tudo pode. É contar com aquele que tem poder para fazer o impossível. Quando você fica contando, esperando por uma pessoa, você sabe, o homem tem coisas que ele não vai conseguir resolver. Vai resolver, pessoal? Não vai. Vai ter momentos que você vai esperar demais de uma pessoa e ela vai falar, infelizmente, nesse caso, nessa situação, eu não posso fazer absolutamente. E aí? E agora? O que você vai fazer? Irmão, Deus está entre aqueles que nos ajudam. Confia nele. Está difícil, Deus, surgiu essa situação. Eu só tenho o Senhor para me ajudar. Nós não podemos, irmão, tocar na glória de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós temos o costume de dividir a glória de Deus.
quantas vezes a gente prefere dar glória para alguém, a gente tira a glória de Deus, porque olha para mim, quando você conta demais com a ajuda de uma pessoa, você espera demais para que uma pessoa venha ajudar você, você está tirando a glória de Deus e dando para ela. Nós não temos que dividir a glória de quem? Você tem que dar a glória a Deus. A glória é Ele, não, é Deus que vai me ajudar. Seja qual for a situação, Deus vai me ajudar, Ele me ensina, Ele me capacita a sair de qualquer. Um dia, pega isso aqui como exemplo para você. Irmão, nem o pastor, você não tem que dar glória para o pastor, não, a glória tem que ser dada a Deus. Um dia o irmão ligou para mim, ai pastor, eu não vi a hora de falar com o senhor foi a primeira pessoa que... Aí eu falei, para mim, o senhor tinha procurado Jesus. Primeiro eu tenho que pedir ajuda para quem? Eu falei, não irmão, não faz isso não. Falei, antes de ter falado comigo, o senhor devia ter primeiro falado com Deus. Senhor, surgiu essa situação, está acontecendo isso, me ajuda. Falou primeiro com Deus, você pode procurar o pastor. Aí é diferente você falar, pastor, eu já orei, eu já coloquei o caso na mão de Deus, mas o senhor, como é meu pastor, eu quero que o senhor una a sua fé com a minha, porque o senhor unindo a fé com a minha, vão ser 2, e 2 na fé, a vitória é certa, porque Jesus falou da concordância, sim ou não? Jesus falou da oração da concordância, mas nunca dê essa glória para ninguém. Ai, primeiro fosse ou não, primeiro é Deus, irmão. O primeiro que eu vou procurar, quem é? Porque Ele está entre aqueles que me ajudam. Porque se você tiver Deus como ajudador, irmão, você não vai perder. Agora, quando você prioriza ter pessoas te ajudando, esquece de Deus, elimina Deus, coloca Deus como o último da fila, aí você pode se envergonhar. Pode ou não pode? O Salmo 44, nós vamos ver o que Deus fez no passado, como Ele ajudou o seu povo. Quem é povo de Deus aqui, diga amém. Então, se Ele ajudou o povo do passado, hoje Ele ajuda a gente também ou não? Vamos lá, Salmo 44, é muito forte esse salmo. Tanto é, se você pegar, em cima tem um subtítulo que está escrito assim, ó, o povo de Deus recorda os favores antigos e roga o livramento. Ou seja, no passado Ele ajudou tantos, irmão. Ele ajudou tantos que pediram ajuda. Hoje Ele ajuda a gente, sim ou não? Mas é o que eu falo. A pessoa tem uma luta, não quer vir para a igreja. Aí como é que Deus vai ajudar? Porque, deixa eu explicar. Hoje eu falei isso durante os cultos. Para as pessoas de fora que não conhecem a palavra, eles veem a gente vir para a igreja, dão risada. Esses aí não tem o que fazer. Fica dentro dessas igrejas aí. Só que eu vou explicar uma coisa para você. Quando você vem à igreja, você está mostrando humildade e dependência de quem? Você está demonstrando que você precisa da ajuda? Aí, vê se não é verdade. A pessoa que se recusa a vir à igreja, é porque ela acha que não precisa da ajuda de quem? Ela acha que não precisa. Mas todo mundo precisa da ajuda de Deus. Precisa ou não precisa? Todo mundo. Você vê, gozado que muitos falam, eu não preciso de Deus, mas dependendo da situação, a primeira coisa que fala, ai meu Deus, por que falou o nome dele? Eu falo que o ateu, ele só é ateu até o dia que ele correr risco, porque quando ele correr risco, ele deixa de ser ateu, deixa ou não deixa? A pessoa fala, eu não acredito em Deus, eu sou ateu, deixa ela passar por um perigo. O primeiro nome que ela fala é o nome de quem? Gozado, fala que não crê em Deus, fala que não precisa de Deus, mas na hora do apuros, irmão, é o nome de Deus que ele invoca. E a Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Então, olha como é que Deus fazia no passado e faz hoje também. Salmo 44, versículo 1, ele diz assim, eles comentando, né? Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em nos tempos o quê? Aí fala o que Deus fez. Como expeliste as nações com a tua mão, e aos nossos pais plantastes. Como afligiste os povos, e aos nossos pais o quê? Eles começaram a falar do que Deus fazia. Irmão, a gente tem que olhar para isso e falar, peraí,
Hoje, surgiu qualquer situação, eu posso contar com a ajuda dele. Eu não preciso ficar agora desesperado ou ficar agora julgando as pessoas. Porque, tá vendo? Minha família é assim, quando precisaram de mim eu ajudei, mas agora eu estou precisando e eles não estão nem... Não, você não precisa falar isso não. Porque em vão, a Bíblia fala, em vão é o socorro do homem. Não foi o homem que fez eles vencerem nações. Quem ajudou eles a vencer? Tanto é que olha o que diz o verso 3, é muito forte. Pois não conquistaram a terra pela sua espada. Tem gente que confia muito na sua espada, na sua capacidade. O homem é limitado, irmão. Não foi com a espada. As batalhas que Davi venceu não é porque ele tinha boas armas, não é porque ele tinha armamentos, homens capazes, não. Por que Davi saía vitorioso? Porque quem ajudava ele, quem era? Era Deus. Não foi a espada. Aí está escrito lá, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço. O homem pode achar que ele é muito forte, ele pode achar o que for, mas irmão, com a nossa força, não é com a sua força, não é com a minha força, a gente vai vencer com a ajuda de quem? Porque quantos, eu conheço mães que têm filho no vício, usa a força do braço, tenta trancar, não deixa o filho sair, tira celular, tira tudo. Uma hora ele consegue sair de casa, consegue ou não consegue? Não é na força do braço. Mas eu já vi mães que humildemente, eu nunca esqueço, um dos maiores testemunhos que eu tive. Uma senhora, um dia ela chegou na igreja com a fotografia de um filho, e ela falou assim, pastor Neilson, humanamente falando, eu não sei mais o que fazer, mas hoje eu estou tomando uma decisão, eu vou deixar essa foto em cima do altar, e eu peço para o senhor, não deixa ninguém tirar não, pastor, porque para mim, o que eu estou fazendo hoje, eu estou entregando o meu filho na mão de Deus, porque eu já cansei, eu já perdi as forças, eu já não sei mais o que fazer, então eu estou entregando o meu filho para Deus, e que Deus cuide dele. E pessoal, Deus libertou o filho dela. Ela contou com a ajuda de quem? Não foi o braço. Ela colocou no altar, falou, Deus, eu estou entregando o meu filho. Aí, olha o que diz no mesmo versículo. Nem o seu braço salvou, e sim a sua. Irmão, conte com a ajuda de Deus. Conte. Aí olha o que diz mais. E o teu braço e a luz da tua face, porquanto o que, pessoal? Te agradaste? Pula para o versículo 5. Aí ele diz, por ti venceremos os nossos, é com a ajuda dele. Seja qual for o problema, se você se unir a Deus, pedir ajuda a Deus, ele vai ajudar, vai ou não vai? É por ele. Qual está sendo hoje o seu inimigo? Com ele, ele falou, por ti, ou seja, por ti, contigo, venceremos os nossos inimigos. Aí ele fala, pelo teu nome pisaremos os que se levantam. Quando você tem a ajuda de Deus, irmão, você derrota qualquer inimigo. Você humilha o inimigo. Agora, sem Deus, não consegue. Sem a ajuda de Deus, você não consegue. Por isso, nós temos que sempre olhar para a Bíblia. Nas batalhas, eles pediu a ajuda de Deus. E quando eles pediam a ajuda de Deus, Deus sempre agia, Deus sempre se manifestava, sim ou não? Mas hoje você vê, pessoas que já tiveram experiências com Deus, irmão. Pessoas que já viram o que Deus faz, mas numa batalha parece que se esquece de Deus. Pede ajuda para todo mundo, bate em toda a porta, sendo que nós temos livre acesso ao Pai. Você não precisa de mediador, homem, quem quer que seja. Não, pelo Filho Jesus, nós temos acesso a quem? Então, você pode chegar diante dele e falar, meu Deus, me ajuda. Eu estou precisando de ajuda agora. Eu estou precisando de ajuda. Eu estava dando um exemplo hoje, isso aqui é muito forte, eu deixei para essa reunião. Irmão, vai ter batalhas que ninguém vai nos ajudar. Só que eu vou ficar triste? Não, porque quem é o nosso ajudador? Juízes. Pega lá Juízes, isso aqui eu deixei para essa reunião, não falei durante o dia. Gideão com seus homens foram para uma batalha, vamos lá? Juízes,
capítulo 8. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Você vai ver que a história se repete. Quantas vezes, quando passamos por uma batalha, todo mundo some. Todo mundo o quê? Desaparece. Mas nessa hora você não tem que ficar chateado com ninguém, falar mal de ninguém, difamar ninguém, porque quem vai nos ajudar, quem é? Eu sempre falo, quando você sentir que, pastor, me deixaram só. Não. Agora você vai aprender a depender de quem? Tem hora que a gente não entende. Você sabe que eu sempre dou o exemplo. Você pode fazer do limão uma limonada, sim ou não? Chupar limão tem gente que gosta, eu não gosto. Mas se você pegar o limão, fazer uma limonada geladinha, bem docinha, com leite condensado, é bom ou não? Agora vai chupar o limão, não é? Tem gente que gosta, é que nem, não entra na minha cabeça. Eu gosto de manga verde com sal, Deus me livre, irmão. Que paladar, hein? Quer ver? Quem gosta, levanta a mão para me ver. Rapaz, os dentes, não consigo. Minha esposa que fala, você gosta de tudo docinho. Eu falei, sou filho de Deus, gosto de coisa doce. Né? Então, quando você perceber, me abandonaram, me deixaram só, quem disse? Você tem Deus do teu lado, que é o melhor ajudador. O melhor ajudador quem é? Eu já falei várias vezes aqui. Você fica dando glória para pessoas, colocando pessoas como seu ajudador. Aquela pessoa que você prezou da ajuda dela, ela acha que amanhã ou depois você está em dívida com ela. Ela vai cobrar, vai ou não vai? O homem é assim. Ajuda, mas toma lá, dá cá. Ela ajuda, mas já ajuda daquele jeito. Você está vendo, né? Hoje eu estou te ajudando e você já sabe. Amanhã, quando eu bater na sua porta, eu quero que você também esteja disposto. Você vê, nem ajudou, não é nem o prazer de ajudar, já é uma troca de favor, já ajuda pensando no que depois vai poder tomar de você. O homem é assim ou não é? Olha o tipo de ajuda. Agora, e Deus? Deus não. Deus tem prazer. Quando você pede ajuda para ele, ele tem prazer de te ajudar. Gideão foi um exemplo. Você sabe que quando ele foi para a batalha, ele queria levar muitos homens. Falamos um tempo atrás. E Deus falou, é muita gente. Por que Deus não permitiu que ele levasse mais de 10.000 soldados? O próprio Deus falou, porque depois vocês vão dizer, a nossa mão nos livrou, vencemos por causa do número dos soldados. Então, Deus não queria dividir a glória. Tanto é que Gideão, ele foi para aquela batalha com a maioria ou com a minoria dos soldados? Só que quem ajudou não foi com a força do exército. Ele com minoria, mas quem estava ali ajudando ele naquela batalha foi quem? Foi Deus, irmão. Imagina o Gideão olhando assim, mas só isso? Mas não era com aquele exército que ele ia vencer. Quem ajudou ele a vencer aquela batalha foi Deus. Aí, olha o que diz aqui, Juízes capítulo 8, quem achou, diga glória a Deus. Versículo 4 em diante, e diz assim, e como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens, que com ele eram poucos homens, mas ele não estava dependendo daqueles homens, ele não estava colocando naquele exército a sua confiança, a confiança dele estava em quem? Isso aqui eu não gravei essa parte da mensagem, mas um tempo atrás eu falei para vocês, tem gente que acha, só eu estou orando, pastor, só eu, né? Então é pouca gente. Se tivesse mais pessoas orando, ia ser mais fácil a família ser salva. Isso tem alguma coisa a ver? Minha mãe começou sozinha e minha mãe salvou toda a minha família. Se você pegar o histórico de muita gente que está na igreja, ela começou sozinha. Só que ela acreditou, com Deus eu vou vencer. E ela e Deus salvou toda a família, sim ou não? Gideão não estava colocando nos 300 a confiança. Ele sabia que quem ia ajudar ele a vencer aquela batalha, quem era? Era Deus. Aí, olha o que diz. Passou os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda, esse aqui é o perfil do vencedor. Mesmo cansado, mas você não para de orar. Você está cansado, por quê? Você não está vendo o resultado ainda. Cansa.
Você está orando, e parece que a situação está o quê? Piorando. Mas você não para. O perfil do vencedor é não parar. Ele está cansado, mas ele ainda está perseguindo. Ele está cansado, mas ele não para. Porque ele sabe que a vitória ainda não chegou. Porque parar antes das coisas acontecer não é vitória, é fracasso. A vitória é quando a obra é completa. E Deus faz a obra perfeita. Faz ou não faz? Mas aí, a lição principal está à frente. Versículo 5. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pedaços, o quê? Ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão o quê? Cansados. E eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, rei do quê? Olha para mim, isso aqui é o que mais acontece hoje. No momento que você mais precisa, você acha que as pessoas vão fazer o mínimo por você. Não vão fazer. Irmão, eles pediram o mínimo, um pedaço de pão. Falou, os meus homens estão cansados. Você pode dar um pedacinho de pão para eles? Estão cansados. Só dá um pedacinho de pão, porque eu vou continuar batalhando. Olha o que eles falaram. Versículo 6. Porém, os príncipes de Sucote disseram: está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu, o quê? Debocharam. Vocês já venceram a batalha? Vocês já venceram o inimigo? Vocês estão querendo pão? Vocês não venceram ainda? Irmão, é isso que eu quero que você entenda. Conta sempre com a ajuda de Deus. O dia que você querer contar com as pessoas, você vai ficar frustrado. Gideão foi um exemplo. Ele pediu o mínimo. Ele pediu um pedacinho de pão. Poxa, eles poderiam falar, não, esses homens estão batalhando, pelo menos um pãozinho nós vamos dar. Não. A nossa ajuda sempre vem de quem? Pare de ficar esperando demais nas pessoas. Você vai ficar chateado. Só que você passa por isso porque você quer. Porque você tem que lembrar, o seu ajudador é ele, não é homem. Quem é o nosso ajudador? Gideão, ele sentiu na pele. O mínimo que ele pediu, o pouquinho que ele pediu, eles não fizeram? E quantas vezes você está passando uma luta, você espera um telefonema, você espera uma ligação, você espera uma visita, ninguém aparece. Quem já passou por isso aqui? Você fala, poxa, eu pensei que pelo menos ia ligar. Eu pensei que... E hoje, pessoal, a comunicação é muito fácil. Eu sou de uma época de carta. Quem lembra que a comunicação era cartas? Demorava quanto tempo a carta chegar? Quando a carta chegava, o problema já tinha sumido já. A pessoa mandava na carta o consolo. Aí quando a carta chegava, você já lia, não, já venci, já resolveu. Hoje, a comunicação é na hora, uma mensagem. Não tem como falar. Hoje você vê, por causa dessa nova mídia social, ninguém usa mais o telefone para ligar. Hoje as pessoas se comunicam com o quê? Mensagem. Só que quantas vezes? Nenhuma mensagem nos mandam. Ou seja, um pedacinho de pão. Você estava esperando um pedacinho de pão, uma palavrinha. Ninguém ligou para você. Mas é o fim? Não. Se isso acontecer, eu não vou entrar em pranto. Eu vou olhar para o alto. Da onde vem o meu socorro? Irmão, é quando isso acontece que você tem as maiores experiências com Deus. A nossa fé cresce assim. É quando todo mundo se esquiva, todo mundo some. Que bom, porque agora você vai aprender a confiar no seu Deus. Gideão, mesmo não recebendo um pedacinho de pão, um auxílio sequer, ele parou? Não, ele foi para o combate. Aí diz mais, versículo, os homens são tudo iguais, 7. Então disse Gideão, pois quando, ó para que ele deu a glória? Pois quando quem? Der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. É como se ele falasse, vocês não deram um pedacinho de pão, vocês não ajudaram a gente em nada, mas o Senhor vai nos ajudar. O Senhor vai nos ajudar a derrotar os inimigos. Diga glória a Deus. Versículo 8. E dali subiu a Penuel e falou-lhes o que, pessoal? Da mesma. E os homens de Penuel lhe responderam,
como os homens de Sucote lhe haviam, é para aprender. Isso aqui é para aprender. Nunca colocar o homem como nosso ajudador. Não, nosso ajudador quem é? Deram a mesma resposta. Falaram a mesma coisa. A gente não precisa passar por isso. Nós temos Deus, pessoal. Nós temos Ele. Davi falou, o Senhor está entre aqueles que me ajudam. O Davi aprendeu tanto isso. Já vou terminar aqui o caso do Gideão. Vamos lá no Salmo 27. Depois vou terminar aqui no Gideão. Salmo 27, versículo 10. Irmão, se acontecer isso, é uma coisa que não era para acontecer, mas pode acontecer que pessoas que você jamais imaginou que um dia ia te deixar na mão. Isso pode acontecer ou não? Aprenda com Davi. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a confiar em Deus. Hoje eu até comentava com a minha esposa, conte com a ajuda dele. Se ele usar alguém para te ajudar, é uma coisa. Foi Deus que fez. Agora não faça como algumas pessoas. Vamos supor que eu tenho um parente rico. Até agora não achei. Aí eu falo assim, eu estou passando uma luta, eu falo, oh Deus, eu sou bem que poderia fazer ele lembrar de mim e me ajudar. Você acha que Deus ouve essa oração? Você está dividindo a glória, irmão. Ó, você está querendo que Deus toque no coração dele para lhe ajudar. Deus não ouve essa oração. Você tem que pedir ajuda a quem? Pede ajuda a Deus. Aí Deus pode colocar alguém no caminho para lhe ajudar, porque Deus ele tem as suas formas de agir. Tem ou não tem? Mas eu tenho que dar glória a Ele. Deus, eu quero que o Senhor me ajude. Se Ele usar alguém para te ajudar, amém. Eu lembro uma vez, eu estava fazendo campanhas fora, meu carro quebrou, e justo o lugar que o carro quebrou, celular não pegava, não era essas pistas privatizadas, que tem guincho à vontade e tal. E pessoal, era de madrugada, a Júlia era bebê, e a Júlia chorando e tal, eu naquele breu, eu falei, meu Deus, eu vou dormir aqui. Eu fiz uma oração, falei para minha esposa, vamos orar. Eu falei, Deus, eu sou teu servo, eu estou vindo da tua casa, fui pregar, saí da minha casa, fui pregar numa cidade longe, eu quero voltar para minha casa, e fui falando com Deus, Senhor, me ajuda. Eu pedi ajuda para quem? Aí nisso, orei, aí eu falei para a esposa, fica dentro do carro, aí eu ficava lá na beira da pista assim, ó, tal, chamando para alguém parar, ninguém parava. Aí pessoal, de repente um caminhoneiro parou. Ele parou um pouquinho à frente, aí eu falei, não, eu estou com a família aqui, o carro parou. Ele falou, rapaz, ali eu vi o próprio Deus, ele falou assim, eu vou te ajudar a sair daqui. Aí eu falei, mas como é que eu vou sair? Ele falou, não, fica tranquilo. Fez até uma loucura, pegou uma corda, amarrou no caminhão no meu carro, falou, ó, aqui você não fica não, daqui eu te tiro. Aí ele falou, ó, só fica meio ligado, eu vou te puxar aí, você fica meio ligado na descida, pisar no freio, porque tá amarrado, corda, né, pessoal? Né? Aí, irmão, tudo bem, tirou da onde eu estava. Quando chegou no lugar mais claro, local movimentado, ele parou. Quando parou lá, já tinha um guincho me esperando. Eu falo que foi um anjo de Deus, sabe por quê? Aí quando desceu o carro, ele tirou a corda, tal, é natural nosso, né? Aí eu peguei a carteira, falei, ó, vou dar um café para você. Ele falou, não precisa me dar isso não. Não precisa não. Falou, única coisa, ele falou assim para mim, a única coisa que eu peço para você, quando você vê alguém precisando, ajude também. Forte, né, pessoal? Ele entrou no caminhão e foi embora. Irmão, foi Deus. Eu falei, pedir ajuda para quem? E Deus usou aquela pessoa. Ele é o seu ajudador, lógico. Se ele colocar alguém para te ajudar, amém. Deus sabe fazer a obra, sabe ou não sabe? Olha o que Davi fala. Porque quando meu pai e minha mãe me o quê? Irmão, é impossível um pai e uma mãe esquecer de um filho. Mas se isso acontecer, olha o que ele fala. O Senhor, é como se ele falasse, o Senhor vai me ajudar. É impossível que um pai e uma mãe não ajude um filho.
Mas se acontecer um dia em que você falar, pastor, quem eu mais esperava sumiu, desapareceu, fique em paz. Se da onde você esperava ajuda não veio, clame aos céus, porque os céus vão ouvir você. Os homens quiseram ajudar Gideão? Ninguém, nem um pedacinho de pão, não fizeram o mínimo por ele. Volta lá, por favor, para a gente terminar. Juízes 8. Gideão não ficou lá chorando, revoltado. Ele foi para a batalha. E Deus ajudou ele. Amém? Juízes 8. E diz aqui, versículo 10. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcó, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 que arrancavam o quê? E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Nobá e Jogibeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava o quê? Descuidado. O diabo quer mostrar que ele é forte, mas forte é o Senhor. Você viu quantos homens Gideão enfrentou? O número do exército, você vê. Ele venceu. Por quê? Quem estava com ele? Quem ajudou ele naquela batalha? Aí diz mais, 12. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tomou presos ambos, os reis dos medianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou todo. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de quem? De Sucote, e os seus anciãos, 77 o quê? Homens. Aqui para, depois você lê a sequência. Gideão venceu aquela batalha. E quem ajudou ele a vencer? Quem é o nosso ajudador? É Deus. É Ele que te ajuda, faça dele o teu ajudador. Quem entendeu a palavra? Quando você aprender a depender de Deus, você vai falar, poxa, eu perdi tempo, fiquei chateado à toa, porque é aí que está. Já falei para você, por que eu não me decepciono com pessoas? Porque hoje eu só espero em Deus. É nele que eu coloco toda a minha expectativa. E Deus não falha. Falha, pessoal. Fica de pé, por favor. Nós vamos orar.